Boa tarde. É com imenso prazer que eu apresento nosso colega Hudson Roberto da Silva, pós-graduado em Nutrologia pela Abram, agradecendo ele ter aceito esse grande desafio que é a nutrologia na doença falciforme. É um assunto com muito pouca literatura e a gente realmente está muito feliz de ele ter aceitado esse convite. Tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria agradecer a doutora Ana pelo convite aí para falar de um assunto aí que a gente não tem tanta literatura muito embasada, mas é um assunto bem interessante aí que está na mídia aí que a gente precisa avaliar. Bom, como a doutora Ana já me apresentou, meu nome é Hudson, eu sou médico, pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os aspectos nutrológicos no paciente portador de anemia falciforme. Começando aí com uma breve fisiopatologia, a anemia falciforme é uma doença uma hemoglobinopatia em que a gente tem aí na cadeia 6 uma troca aí do aminoácido ácido glutâmico pela valina. Lembrando aí que o ácido glutâmico é um aminoácido hidrofílico, trocando pela valina, que é um aminoácido hidrofóbico. E o que isso causa aí? Duas principais alterações: hemólise da célula eritrocitária e uma falcemização, levando à disfunção endotelial e aumento dos casos de vaso-oclusão, em que nos vasos de menor calibre a gente observa uma ruptura da vascularização e da oxigenação desses pacientes, levando a um processo de isquemia, reperfusão e todas as suas complicações. Associado tanto a esse processo de isquemia e reperfusão, temos aí uma diminuição da quantidade aí de hemácias e hemoglobina, levando a uma anemia hemolítica aí, característica da doença. Com isso, avaliamos uma doença em que a gente tem uma perda eritrocitária muito grande, associada aí a um processo inflamatório elevado. Quais são as principais complicações aí da anemia falciforme? Crise vaso-oclusivas, em que o paciente chega com bastante dor, acho que um dos sintomas mais característicos da doença, com lesões de órgão-alvo, síndrome de isquemia-reperfusão, aí levando a um processo inflamatório intenso nesses quadros de vaso-oclusão, anemia hemolítica, também outra característica da doença, pela quebra da hemoglobina e pela quebra do eritrócito, uma nefropatia falcêmica, tanto por lesão de órgão-alvo, como também quadros neurológicos, lesão cardíaca, todos aí principalmente desencadeados por essas crises vaso-oclusivas, alterações de resposta imune, o paciente possui aí uma tendência a ter mais infecções, aumento dos parâmetros inflamatórios e aumento de morbidade e mortalidade desses pacientes. E o que isso relaciona aí com a nutrologia? Essa doença hematológica aí tão bem conhecida, que ainda tem aí uma demanda de pesquisa com relação com a nutrologia. Os pacientes portadores de anemia falciforme são pacientes em que tem uma demanda energética muito elevada, com uma oferta nutricional diminuída. Apenas um adendo aí, em todos os slides, esses QR Codes que estão presentes na tela são os artigos em que eu usei, só colocar aí para o QR Code que já você vai ter acesso ao artigo que foi utilizado na aula. Nesses pacientes falcêmicos, observando aí uma característica inflamatória importante dessa doença, leva a uma demanda energética muito grande, uma demanda inflamatória, uma demanda catabólica muito importante, que é associada aí com uma oferta nutricional diminuída, principalmente por fatores socioeconômicos. São pacientes hoje que a gente observa que tem uma dificuldade muito grande socioeconômica por crises de repetição, são pacientes que têm aí dificuldade de se inserir aí no meio de trabalho pela demanda da doença, como também diminuição de ingesta, associado tanto à diminuição de sinalização de fome, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, como também devido às diversas intercorrências que esse paciente possui. Então, é um paciente que eu tenho uma demanda energética muito elevada e uma oferta nutricional muito diminuída. E o que esse desbalanço nutricional causa? E o que a gente observa? Esses pacientes possuem
o aumento de citocinas inflamatórias em grande escala, cronicamente, principalmente interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, com isso levando a um turnover energético elevado, que isso tem diversas causas, tanto pela inflamação sistêmica, como também pelo turnover de produção eritrocitária, em que aquele paciente que tem níveis de hemólise muito elevados, ele demanda uma resposta medular muito importante. Então, isso causa uma demanda dessa energia desse paciente, com aumento de catabolismo, aumento da taxa metabólica basal, pelo aumento da eritropoiese em resposta à hemólise crônica. E o que isso tudo acontece? Aumento de inflamação leva a um estado pró-oxidativo, com uma demanda maior de micronutrientes desse paciente, que alguns desses micronutrientes, os que mais foram estudados, serão demonstrados mais na frente da aula. E com isso, em contraponto, um paciente que tem uma diminuição de ingesta energética, uma diminuição de absorção intestinal, ainda não se sabe ainda o papel que a anemia falciforme tem na absorção intestinal desses pacientes, mas lembrando que crises vasoclusivas ocorrem em vasos de pequeno calibre, que são os vasos do nosso intestino. Então, ainda se demanda de um estudo para avaliar o grau de inflamação e o grau de lesão intestinal desses pacientes relacionado à absorção, aumento de hospitalizações, pacientes que estão internando sempre, são pacientes que estão com muitas crises de dor, demandando ou não de hospitalização. Então, nesses períodos em que o paciente está em crise, ele come menos, ele tem menos sinalização orexígena, principalmente aí avaliado pela inflamação, como um exemplo aí da interleucina 6, que é um potente anorexígeno desses pacientes. Ou seja, você tem um hormônio inflamatório, uma citocina inflamatória que te demanda uma carga energética muito grande e, ao mesmo tempo, ela sinaliza um sinal anorexígeno em que você vai comer menos. Então, você tem um desbalanço nutricional muito importante. Esse estudo aqui foi muito interessante, realizado aí em 2018, se não me engano, foi realizado na Arábia Saudita, que é um dos países que mais estuda a anemia falciforme, porque tem uma prevalência de 3% da população do país com anemia falciforme, com hemoglobina SS, lembrando que o traço falcêmico pode chegar quase a 30% da população, então é muita gente, é um país que estuda muito anemia falciforme, só que é um estudo que teve um N muito baixo, que é muito característico dos estudos relacionados à anemia falciforme e nutrologia. São estudos com Ns muito baixos, em que a gente não pode extrapolar isso aí para toda a população, além de diversos vieses, seja populacional, seja de tratamento, seja de abordagem que esses pacientes têm. Esse estudo foi muito interessante, foi um estudo prospectivo que seguiu pacientes por 93 meses, em que 62 pacientes com anemia falciforme foram pareados com 50 controles rígidos, dividindo os pacientes falcêmicos em um grupo A e um grupo B, em que o grupo A eram 20 pacientes sem déficit nutricional e 42 pacientes com déficit nutricional associado a sintomas gastrointestinais e 50 pacientes rígidos sem doenças nenhuma. Aqui é um contraponto que a gente precisa colocar nesse estudo, que a gente tem que extrapolar um pouco aí para os estudos relacionados em outros países, que é o perfil socioeconômico. Os estudos relacionados à doença falciforme, igual eu falei, possuem uma grande divergência onde ele é realizado. A maior porcentagem de população com doença falciforme está na África. Então, estudos realizados na África possuem um padrão, estudos realizados nos Estados Unidos possuem outro padrão, estudos realizados aí no Oriente Médio, que tem uma grande quantidade de pessoas com anemia falciforme, também tem outro padrão, e a gente extrapolando aí a nossa população brasileira também. Então, nesse estudo, foi-se observado que entre os pacientes falcêmicos e os controles rígidos não havia diferença socioeconômica. Eram pessoas que não tinham dificuldades socioeconômicas, então eram pacientes que não tinham dificuldade de acesso à alimentação e uma alimentação de qualidade. Então, foi visto que esses pacientes que tinham déficits eram pacientes que tinham uma carga de doença com grande morbidade, então isso já contrapõe muito, por exemplo, se a gente vê no Brasil, em que a gente percebe uma população aí que tem um déficit socioeconômico muito importante, então causa um viés aí de população muito grande comparado, por exemplo, também aos estudos realizados nos Estados Unidos.
Aqui, continuando nesse mesmo artigo, a gente consegue ver aqui, por essa divisão, em que eles foram separados aí com uma média de idade muito parecidas. Em um grupo A são os pacientes que não têm déficit nutricional, o grupo B com déficit nutricional, A e B são pacientes com anemia falciforme, e os controles aí, viu-se que uma média de idade, eles conseguiram parear isso pela idade, pelo sexo muito bem, e observou aí que esses pacientes, em questão de composição corporal, possuíam um peso muito menor nos pacientes com déficit nutricional, no grupo B, aí com uma média de 60 quilos, associado aí a 69 quilos no grupo controle e 66 no grupo A sem déficit nutricional. Ainda, avaliando a altura, também se observou que pacientes com déficit nutricional e anemia falciforme tinham uma média de altura bem menor do que os pacientes controle ou os próprios pacientes falcêmicos, mas que não tinham nenhuma alteração em questão alimentar. Com o IMC aí também com uma significância estatística bem importante, em que viu aí uma média de IMC de 18 nos pacientes falcêmicos associados aí a deficiência nutricional contra 25 do grupo controle. Então, nesse estudo aí, nessa primeira parte, observou aí que são pessoas que têm dados antropométricos bem diminuídos em comparação tanto a próprias pessoas com doença falciforme sem déficit nutricional e ao grupo controle, que são pessoas rígidas. Níveis de hemoglobina, claro que aqui nesses dois grupos, no grupo A e no grupo B, os níveis de hemoglobinas vão ser bem menores em comparação com o grupo controle, porque a anemia falciforme é uma doença hemolítica, então, mas se observa que entre os próprios dois grupos, aquele grupo que tem uma avaliação nutricional melhor possui níveis de hemoglobina mais altos. Lembrando aqui que esse estudo foi feito apenas com pacientes com anemia falciforme SS. Não foram incluídos SC e nem SD, para não causar a divergência, que são espectros da doença mais leves, em que a hemoglobina geralmente está um pouco mais elevada. Tá? Aqui se observou também que níveis de bilirrubina, pensando em níveis de hemólise, são mais altos no grupo com déficit nutricional, com uma significância estatística importante, o que leva a pensar que são pacientes que têm um menor controle da doença. Continuando esse estudo, observou aí que a ingesta alimentar por calorias do grupo controle era maior e do grupo com deficiência nutricional era menor, isso aí já era esperado, com uma ingesta proteica aí muito discrepante, em que o grupo controle chegou a 148 de média, 148 gramas dia, contra aí o grupo B de 79 gramas dia, que dá uma quantidade proteica muito baixa. Pensando aí em micronutrientes, viu-se que a vitamina B12, com significância estatística, observou queda na vitamina B12, bem importante em comparação dos falcêmicos com a população geral, menor ainda no grupo dos desnutridos. Vitamina D, aqui um contraponto que a gente tem que lembrar. Por quê? Vitamina D, quando a gente observa estudos de vitamina D, a gente tem que observar também onde que esse estudo foi feito, tá? Apesar de se observar diminuição de vitamina D nos pacientes falcêmicos em relação ao grupo controle, ainda mais entre os falcêmicos com e sem desnutrição, lembrar que esse estudo foi realizado na Arábia Saudita, que apesar de ter um fator socioeconômico bom e uma exposição solar elevada, devido às vestimentas, esse é um país que tem, em sua população geral, uma diminuição de vitamina D. Então, a gente não consegue extrapolar isso aí para outros lugares, mas um pouquinho mais para frente, quando eu falar de vitamina D, eu vou corroborar isso aí. Tá? E os níveis de zinco, que se observou aí uma grande diferença entre o grupo controle e os pacientes do grupo B, com uma deficiência bem importante aí de zinco. Já cálcio e folato, nesse estudo aqui, ele não teve uma significância estatística boa. Associado a complicações, observou que os pacientes, aqui não comparando com o grupo controle, comparando apenas entre os grupos dos falcêmicos, os grupos falcêmicos que precisaram de hospitalização para crises vaso-oclusiva, observou que dentro do grupo com uma boa performance nutricional, apenas 2 pacientes precisaram de internação, em contraste aí com uma grande maioria dos pacientes que tinham alguma deficiência
nutricional. E nesses pacientes em que tiveram crises vaso-oclusivas, dependendo ou não de internação, observou aí que todos os pacientes do grupo com malnutrição tiveram algum episódio, seja um ou até mais de 5, de crises vaso-oclusivas, em comparação aí com o grupo dos falcêmicos, que tinha uma boa alimentação e uma boa nutrição, em que menos da metade observaram aí crise vaso-oclusiva, lembrando que esse estudo foi realizado em 93 meses, então foi um bom tempo, tá? Aqui o número de AVCs, não se observou AVCs nos pacientes bem nutridos e observou 3 AVCs aí nos pacientes com desnutrição. Totalizando aí 0 casos de mortalidade nos pacientes bem nutridos e 7 casos de mortalidade nos pacientes malnutridos, sendo uma dessas mortes aí não relacionada à doença falciforme em si, que foi um paciente que teve um acidente. Então, mas mesmo assim, se observou aí um risco elevado aí de morte para esses pacientes com desnutrição. Então, para a gente pensar assim, na questão da avaliação desses pacientes, a gente tem que lembrar um pouquinho do sistema nutro-neurometabólico, que é o que rege aí a nossa fome, que é o que rege aí a nossa alimentação, tá? Nós temos 2 tipos de hormônios no nosso corpo, são os hormônios orexígenos e os hormônios anorexígenos. Hormônios orexígenos e anorexígenos, tanto em ação central como em ação periférica. Observamos aí a grelina, produzida no estômago, que é considerada aí o nosso hormônio orexígeno mais famoso, e o neuropeptídeo Y e o peptídeo AGUT relacionado em via do sistema nervoso central, que são hormônios sinalizadores de alimentação, que estão elevados nos períodos de jejum. Já os hormônios anorexígenos, possuímos aí a proopilanocortina e o CART em níveis de ação central, e em níveis periféricos, possuímos um balanço energético de curto prazo pela colecistoquinina, o GLP-1, que hoje é muito falado aí na mídia pelas medicações em que usam isso aí para tratamento de obesidade, e o peptídeo YY, e o balanço de adiposidade, insulina e leptina, que são todos anorexígenos. Aqui é interessante a gente observar que quando o paciente está em jejum, seja falcêmico ou não, nisso aí pensando mais em população geral, quando a gente está em jejum, nós temos níveis de insulina elevados, e diminuídos, e os níveis de leptina diminuídos. O que acontece? Nos pacientes que têm anemia falciforme, a gente observa que, mesmo com esses níveis diminuídos, esses pacientes têm pouca resposta a esses 2 hormônios. Então, o que nos faz pensar? Se eu tenho um hormônio que é anorexígeno, que bloqueia a fome, e ele está diminuído, o correto seria: vou comer, vou aumentar a minha sinalização, porque a insulina e a leptina, elas bloqueiam o neuropeptídeo Y e o peptídeo AGUT relacionado, que são hormônios orexígenos. Entretanto, observou que esses pacientes possuem uma menor ação da insulina e da leptina, corroborado aí que pacientes que são avaliados por teste de tolerância oral à glicose possuem níveis maiores de glicose sérica nesses pacientes falcêmicos do que a população geral. Então, o que contrabalança essa diminuição do estímulo da fome? As citocinas inflamatórias, especialmente aí o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, que teria um papel mais preponderante como anorexígeno nesses pacientes do que a insulina e a leptina. E é importante a gente saber isso aí em questão da insulina e a questão do aumento da glicose, que um pouquinho mais para frente isso vai ser explicado aí como uma possível complicação aí da doença. Quando a gente fala, então, de deficiência de nutricional, a gente tem que dividir em deficiências de macronutrientes e deficiência de micronutrientes. A doença falciforme é uma doença catabólica, como o câncer, como diversas doenças inflamatórias. Então, em que você tem uma demanda elevada e uma ingesta diminuída. E o que acontece aqui no caso dos macronutrientes? Observa-se uma resposta diminuída da insulina, uma diminuição da grelina, que é um hormônio orexígeno, e a ingestão energética diminuída desses pacientes, associada aí a um aumento dos fatores de necrose tumoral, os fatores inflamatórios e uma demanda metabólica com aumento da taxa metabólica basal.
Isso aqui é interessante a gente observar, porque nos pacientes, agora colocando a população geral, quando a gente pensa em obesidade, aquele paciente em que ele consegue perder, ele tem uma taxa metabólica basal X e ele começa a perder peso, associado a um ganho de massa muscular, ele tem um aumento da sua taxa metabólica basal, porque a massa muscular ela tem um gasto energético muito maior. Só que o que acontece aqui nos falcêmicos? Devido a essa demanda energética aumentada e essa ingesta diminuída, é um paciente que sofre um catabolismo, ele tem diminuição de massa muscular, ele tem diminuição de massa gorda, então esperaria-se que essa taxa metabólica basal diminuísse. Entretanto, pela demanda inflamatória, é um paciente que tem pouca massa, mas, entretanto, tem uma demanda energética muito grande pela inflamação. E aí isso vai virando um ciclo vicioso. Por quê? É um paciente que come pouco, com cada vez mais necessidade metabólica. E aí ele começa a fazer catabolismo proteico, fazer catabolismo lipídico, e vai virando aí um ciclo sem fim, e esse paciente vai só deteriorando. Esse estudo aqui, apesar de antigo, foi um estudo de 1985, com um N muito baixo, mas foi um estudo que deu um dos starts para se pensar em nutrição nos pacientes falcêmicos. Esse estudo foi um estudo pediátrico, em que pegaram um N muito baixo, apenas 5 crianças, com diminuição de altura e peso, e suplementou essas 5 crianças com suplementação proteico-calórica por sonda nasogástrica, além da dieta usual dessas crianças, em que 2 apresentaram melhoras dos índices antropométricos. É um estudo de baixa qualidade pelo N muito baixo, entretanto, foi um estudo que deu o start para a gente se pensar que esses pacientes possuem uma grande diminuição de composição corporal, principalmente na infância, que essa suplementação proteico-calórica seria muito interessante. Aqui, a gente já precisa observar também um contraponto. Dentro da nutologia, a gente sempre tem que pensar como se fosse uma balança. Eu não posso melhorar de um lado e piorar do outro. Então, esses pacientes que têm uma demanda inflamatória muito grande, se eu faço uma suplementação proteico-calórica excessiva para esses pacientes, a gente também tem que pensar que obesidade, pacientes que têm um ganho muito grande de massa gorda, são pacientes que têm uma piora de inflamação, então a gente sempre tem que achar um contraponto aí para esses pacientes. Entretanto, aqui, até hoje, isso é uma grande dificuldade dentro da doença falcêmica, em que a gente não conseguiu chegar a nenhum guideline, a gente não sabe o quanto de suplementação que esses pacientes precisam. Levando assim em consideração, por exemplo, existem guidelines de avaliação nutricional de pacientes gestantes, em que a gente sabe como vai trabalhar, em quantidade, em meta calórica, não existe isso aí ainda para uma doença falciforme, então ainda está tudo aí muito no limbo, sem ter uma diretriz para a gente poder se basear. Falando agora, na verdade, de micronutrientes, diversos micronutrientes já foram estudados, eu trouxe aqui alguns os mais estudados, que a princípio também tem diversos vieses, são estudos aí muito contraditórios, e o ferro, a gente começa pelo ferro, que é um micronutriente muito conhecido. Aqui a gente tem um grande contraponto de onde é feito esse estudo. Tá. Pegando aquele estudo da Arábia Saudita dos Estados Unidos, temos o viés aí de tratamento. Os Estados Unidos é um país que tratam os pacientes com muitas transfusões. Então, tem de se observar um aumento importante dos níveis de ferro desses pacientes, pensando-se ainda mais em sobreposição de ferro hepática, que mais para frente eu vou mostrar aí uma complicação disso aí. Já em contraponto, a Arábia Saudita já é um país que não trata tanto com hipertransfusão, e foi-se observado nos estudos, que aquele primeiro estudo que eu mostrei também, foi-se observado que aqueles pacientes tinham um nível de ferritina mais baixo e um nível de ferro sérico também mais baixo. Então, aí a gente fica alguns questionamentos. Nos Estados Unidos, em que a gente observa um nível elevado de ferro, em que a gente tem que pensar até em quelante de ferro, esse ferro ele está às custas apenas da transfusão, mascarando aí uma deficiência alimentar de ferro, ou esses pacientes, se não fizessem essas transfusões, teriam ferro normal. Então, isso aí fica muito em pontos de onde esses estudos são realizados, conforme o tratamento e conforme o acesso da população ao tratamento. Levando-se em conta que os Estados Unidos, em que a gente tem um grande número de transfusões,
tem um aumento do ferro corporal, com sobreposição principalmente no fígado, levando aí a um aumento de radicais livres, um aumento da peroxidação lipídica da membrana plasmática, aumentando aí um status inflamatório. Ou seja, você trata de um lado aquele paciente que tem uma demanda uma demanda hematológica muito grande pela hipertransfusão, entretanto, você aumenta o processo inflamatório desse paciente, complicando mais ainda todo o perfil metabólico desse paciente. Então, eu sempre coloco assim, que a gente não pode tratar de um lado e piorar do outro, a gente sempre tem que achar o meio termo. Isso já se observa aqui na Arábia Saudita, por exemplo. Naquele estudo, viu-se aí que os níveis de ferritina dos pacientes da Arábia Saudita já são bem diminuídos, porque eles não fazem esse protocolo aí de hipertransfusão. Então, tudo isso tem que ser colocado em xeque e mais ainda, nos países que fazem esses protocolos com muitas transfusões, quais são os protocolos de quelação de ferro desses pacientes. Então, para evitar essas complicações, evitar esse aumento inflamatório, evitar essa deposição de ferro nos tecidos, principalmente no fígado, e piorando aí essa carga inflamatória desse paciente. Porque, lembrando, quanto mais oxidação da membrana plasmática, mais hemólise, mais crise vasoclusiva, maior demanda hematológica e maior demanda nutricional. Então, isso aí vai virando um ciclo, uma bola de neve. Por que que existem esses protocolos aí? Esse estudo aqui ele é um estudo antigo, foi um estudo STOP, foi realizado aí na pediatria, porque ele mostrou que crianças que tinham alteração de Doppler, viu-se que, após segmento, essas crianças tinham menos efeitos neurológicos, menos eventos neurológicos como AVC, do que aqueles pacientes que receberam tratamento padrão, seja aí com tratamento medicamentoso e tratamento clínico já o standard, comparado aí com as transfusões, é um estudo bem antigo, mas viu que esses pacientes tinham aí menor acometimento neurológico nesses pacientes. Então, por isso que hoje a gente tem que observar que a gente trata de um lado, mas a gente causa aí um dano também do outro lado. O zinco é hoje aí é o micronutriente, acho que mais estudado aí, o Dr. Prasad, que é, acho que o maior estudioso aí desse micronutriente aí. Em 1975, já é um estudo bem antigo, ele já observou deficiência de zinco nos pacientes com anemia falciforme, associados aí com aumento de eliminação do zinco na urina. E ele mesmo se corroborou em 2002 com os seguintes mecanismos responsáveis aí pela deficiência: uma perda de zinco urinária, uma baixa ingesta de zinco e um aumento do turnover proteico celular com diminuição dos estoques de zinco. Isso aí a gente consegue extrapolar aí para todos os micronutrientes da anemia falciforme, em que você tem aí uma provável perda desses micronutrientes com uma demanda, como uma ingesta diminuída, associada aí a um turnover celular, principalmente eritrocitário, em que você precisa de muita matéria-prima, você tem pouca matéria-prima, você ainda está perdendo e você não está ingerindo. Então, hoje o zinco aí, ele é muito estudado, mas também com as suas limitações nesses estudos. E o que se observou nesses pacientes aí com baixo zinco? Alteração de função imunológica, já num paciente que já tem um sistema imunológico muito deficitário, diminuição do padrão de maturação sexual. Observou-se alguns estudos em que pacientes tiveram melhora dos critérios de Turner em acompanhamento com suplementação de zinco, alteração do padrão de crescimento e uma pior cicatrização de feridas, que é muito comum em pacientes falcêmicos, aquelas úlceras que demoram muito tempo a fechar. Observou aí uma pior cicatrização dessas feridas. Outro fator bem importante, que é muito comum com a deficiência de zinco, é diarreia e a diminuição da fome, porque ela altera aí o paladar. Então, é um paciente que já come pouco, é um paciente que pode levar um quadro de diarreia e vai piorar todo esse quadro aí do zinco. Só que aqui a gente tem que colocar sempre um contraponto, porque quem trabalha com nutrição, isso é uma coisa muito comum no nosso consultório, as pessoas adoram tomar polivitamina. Então, na pandemia da Covid, acho que a vitamina D e o zinco deram um boom aí de todo mundo querendo comprar zinco, todo mundo querendo comprar vitamina D,
Entretanto, o uso do zinco ele tem que ser muito bem indicado, porque ele tem algumas interações que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e se a gente não se atentar nisso aí, a gente pode piorar o quadro do paciente. E aqui, só colocando aqui 2 trabalhos bem interessantes, um trabalho mais antigo, um outro trabalho agora de 2004, em que eles observaram aí com a suplementação de zinco em pacientes, observou uma boa melhora das úlceras, principalmente membros inferiores, desses pacientes aí com anemia falciforme. Aqui, essa meta-análise é bem interessante, que ela observou aí diversos macronutrientes aí, associados aí a crescimento, infecção e crises de vasoclusão, principalmente utilizados aí zinco, ácido fólico, vitamina A, ômega 3, só que observou-se muito pouca estatística em questão da vitamina A e os outros micronutrientes, dando mais enfoque aí ao zinco, ao ômega 3 e ao ácido fólico. Falando aqui de zinco, um estudo americano de 2008, com a suplementação de zinco 25 mg 2 vezes ao dia contra o grupo placebo, observou uma diminuição aí dos casos de infecção, com uma melhora aí da função imunológica. Outro estudo aqui do Prasad, que já é um estudioso bem conhecido aí nessa questão do zinco, aí que ele já acrescentou também pacientes com outras hemoglobinopatias, em que se observou aí tanto pacientes placebo, tanto pacientes falcêmicos quanto o grupo controles, todos com deficiência de zinco, com melhora do índice de infecções, entretanto, não se observou melhora nos crises de vasoclusão. Já contrapondo esse estudo aí da Índia, que observou redução do número de crises vasoclusivas com 22 mg de zinco 3 vezes ao dia. Tá? Por que eu falei dessa questão aí da suplementação de zinco? O zinco tem uma relação muito importante com o cobre. Tá? O cobre também é um outro micronutriente também muito estudado pelo Dr. Prasad. E o que se observa? O zinco e o cobre, eles têm o mesmo sítio de absorção. Naqueles pacientes em que se observou diminuição de zinco, foram observados aumento de cobre. E nos pacientes em que estavam em uso de zinco, em suplementação, ou até como agente antifalcêmico, esses pacientes possuíam baixos níveis de cobre. Então, o que levava a uma microcitose adicional, com piora do quadro hematimétrico e uma neutropenia relativa já num paciente que já tem um quadro imunológico deficitário. Então, a doutora Sanato mostrou aí que os níveis de cobre estão intimamente relacionados aos níveis de zinco, pelo mesmo sítio de absorção, sempre o zinco preponderando sobre o cobre. Isso a gente viu agora na pandemia da Covid, em que pessoas que começaram a suplementar zinco de forma aleatória, observou-se os níveis de cobre, em que o zinco, quando ele em nível muito elevado, ele bloqueia a absorção do cobre, então você trata de um lado e piora do outro. E o cobre elevado. Aqui também a gente precisa observar, porque se o paciente ele tem uma deficiência de zinco, provavelmente ele vai ter um aumento de cobre se ele tem aí uma absorção correta aí desse cobre na sua alimentação, e o cobre elevado também causa os seus problemas, na verdade, porque ele aumenta os níveis de radicais livres, levando ao aumento do dano oxidativo num paciente que já é inflamado e já tem um dano oxidativo muito elevado. Então, aqui, a gente precisa achar um meio termo em que se eu vou suplementar zinco e se eu vou suplementar cobre. Nesses pacientes que tinham deficiência de cobre no estudo do Dr. Prasad, ele viu que, rapidamente, repondo o cobre, os pacientes tinham uma melhora de microcitose e uma melhora da neutropenia relativa, sempre avaliando aí os níveis de zinco. Então, o que se observa hoje é que se tem que manter pelo menos um balanço entre esses dois metais, tá? O magnésio. O magnésio aqui é um outro nutriente aí também muito estudado, em que essa diminuição do magnésio levaria a uma desidratação do eritrócito. Seria uma outra causa aí desses quadros de hemólise, de vasoclusão. Por quê? Viu-se em estudos que pacientes que têm deficiência de magnésio, principalmente magnésio eritrocitário, não magnésio sério, mas magnésio eritrocitário aí por fotorreação, levaria a uma perda de potássio, uma perda de cloro e, por osmose, levaria a uma perda de água dessa célula, levando a uma desidratação do eritrócito e um aumento dos níveis de hemólise. Viu? E o que o Dr. Brousseau aí tentou fazer aí com
num estudo, um estudo pediátrico, que ele avaliou o tempo de internação de crises vaso-oclusivas na pediatria com suplementação EV de magnésio, diminuindo o tempo aí de 5 para 3 dias de internação. Entretanto, ele mesmo fez um outro estudo em 2015 e não encontrou o mesmo desfecho nesses pacientes. Então, foram estudos que não eram duplos cegos, tinham diversos vieses, com o N ainda também não muito elevado. Então, pensamos hoje ainda o que, assim, que se encontra na literatura, em que nesses pacientes já em crise, o magnésio não teria aí um bom uso, mas o Dr. Franceschi avaliou que pacientes com suplementação de magnésio levaria a menos crises vaso-oclusivas e crises álgicas e melhores os padrões hematométricos. Então, são pacientes que se beneficiariam muito mais de uma suplementação pré-crise, evitando, assim, menos crises vaso-oclusivas e crises álgicas, mas a gente também tem que sempre lembrar que são pacientes que têm que ficar visto de perto, porque para ver se não está tendo aí uma hipermagnesemia. Ácido fólico. Ácido fólico aí é o suplemento mais utilizado na anemia fosforme, como também em qualquer outra aí, anemia hemolítica, pelo aumento do turnover do folato. O ácido fólico, praticamente, acho que todos os pacientes aí com anemia falciforme usam, mas ainda tem uma grande questão na literatura da segurança dessa suplementação do ácido fólico. Tá? Por quê? O risco de mascarar a deficiência de vitamina B12. Tá? E, além disso, o risco de mascarar pelo aumento do ácido fólico, pelo uso muito grande aí do nosso corpo pelo ácido fólico, da vitamina B6, que é a peridoxina, com isso levando a um aumento de homocisteína, que por si só, mesmo em pacientes sem anemia falciforme, pensando em população geral, o aumento de homocisteína é um fator de risco elevado aí para doença cardiovascular. Então, foi feito um estudo aí nos Estados Unidos em que pacientes com suplementação de ácido fólico poderiam mascarar um risco de anemia perniciosa, principalmente nos pacientes falcêmicos, em que o paciente que tem uma deficiência de vitamina B12, que você começa a tratar com folato, ele tem uma melhora parcial, entretanto, depois ele apresenta uma piora aí neurológica e mascarando aí uma anemia perniciosa desses pacientes. Eu acho que o ácido fólico ele tem seu lugar aí, como em toda doença, como toda anemia hemolítica, pela grande demanda do ácido fólico nesses pacientes, em que tem uma eritropoiese extremamente acelerada. Entretanto, o que esse estudo nos coloca? É interessante a dosagem de vitamina B12 nesses pacientes sequencialmente, que é uma coisa que ainda a gente não vê muito aí na prática clínica. E associado a isso, é uma vitamina muito fácil de se tratar, uma deficiência muito fácil de se tratar. Esse estudo aqui, aquela meta-análise observou aí, com o uso do ácido fólico, que não teve diferenças em crescimento, não teve diferenças em infecções e também não teve diferenças em crises vaso-oclusivas com a suplementação de ácido fólico, mas se observa nos outros estudos em que o paciente tem a melhora do padrão hematológico pela demanda da hematopoiese acelerada desses pacientes. A vitamina D, eu acho que hoje é a vitamina D mais famosa do mundo, hoje todo mundo fala em vitamina D. E os estudos mostraram, principalmente esse estudo aí, do Dr. Iber, que a diminuição dos níveis de vitamina D nos pacientes com anemia falciforme, demonstrado por Buisson e Rovner, que melhoraram os níveis, que mostraram níveis diminuídos de vitamina D em crianças com anemia falciforme, se comparado a crianças saudáveis, aí pareando por idade e raça. Só que aí a gente entra naquele mesmo paradoxo. Onde está sendo feito esse estudo? É um país que já tem como característica diminuição de vitamina D, ou é um país que tem uma boa difusão da vitamina D, e comparando aí doenças saudáveis, crianças saudáveis ou não. Porque se você pega um país em que você tem uma grande exposição solar e um país que tem uma baixa exposição solar, você vai ter um viés aí de localização muito importante que vai atrapalhar todo o teu estudo aí. E, novamente, também foram feitos estudos, mas com N's muito baixos, que a gente não consegue extrapolar para a população total, tá?
E pensando nisso, se tem uma maior demanda da vitamina D nesses pacientes ou uma menor ingesta. Então, isso também precisa ser avaliado, também precisa ser elucidado para a gente conseguir entender qual o papel da vitamina D nesses pacientes. Hoje, a vitamina D, além da ação óssea, que é a mais conhecida, ela tem ação cardiovascular, ela tem ação imunológica, e é uma vitamina que atua em diversos setores. Buisson aqui avaliou aqui num estudo com crianças com anemia falciforme que tinham baixos níveis de vitamina D e baixos níveis de cálcio, que tinham uma menor densidade mineral óssea, avaliada aí por densitometria, por DEXA, de avaliação corporal total, que é o padrão ouro, e observou aí uma maior relação causal com o tempo de deficiência e não exatamente com o nível de deficiência desses pacientes. Isso aí fica meio que elas por elas, porque o tempo de deficiência já é sempre mais preponderante também, nesses casos de deficiências alimentares, mas é um paciente que já tem uma deficiência, já tem um dano ósseo muito grande, que é bem conhecido da doença falciforme, então foi avaliado aí por Dr. Adói que adultos com anemia falciforme e vitamina D baixa, com sinais de osteopenia em densitometria, melhoraram tanto os níveis séricos, como também a melhora radiológica após 12 meses de suplementação, tentando aí dar uma melhora óssea para esse paciente, que é um paciente que tem essas complicações ósseas aí pela própria doença, pelos diversos quadros aí de vasoclusão e isquemia óssea. Dr. Goodman ainda observou que os níveis de deficiência em adultos podem chegar até 98% de prevalência em adultos com doença falciforme, mas, novamente, aí entramos em diversos vieses. Quantidade do N e onde esse estudo está sendo realizado. A Jamaica é um país que estuda bastante a anemia falciforme, porque é um país que tem uma grande prevalência, e não se observou isso aí. Isso aqui é o RDA, que é a quantidade aí recomendada diária no Brasil, em questão da vitamina D, tá? E aqui, voltando naquele estudo lá realizado lá na Arábia Saudita, viu-se aí uma deficiência aí de vitamina D nesses pacientes, mas novamente lembrando aí que é um país que já tem uma deficiência importante na população geral pela própria vestimenta, em que uma vestimenta que tapa todo o corpo, então o paciente tem pouca exposição solar. Você observa até que nos grupos controles, essa vitamina D já tem uma média diminuída também, em que hoje a Abram aí nos orienta aí pelo menos acima de 40, manter essa vitamina D. A arginina e o óxido nítrico aqui, esse estudo foi muito interessante, porque ele tentou comparar a suplementação de arginina na melhora de síndrome torácica aguda, que é a principal causa de morte prematura nesses pacientes com anemia falciforme, e em questão também aí do quadro de hipertensão pulmonar, porque a arginina é um metabólito aí do óxido nítrico que causa uma vasodilatação, melhorando aí esse padrão inflamatório desses pacientes e até a melhora aí da vascularização pulmonar. Mas esse estudo fez a suplementação aí de arginina com um N muito baixo, muito baixo, e se não me engano, eram 23 pacientes, e mediu os níveis de óxido nítrico exalado nesses pacientes com anemia falciforme com ou sem STA prévia e os pacientes rígidos, e observou aí que, na verdade, essa diminuição do óxido nítrico seria uma consequência dos quadros de STA associados a uma diminuição de função pulmonar, e não se observou aí melhora do risco de STA e também aí melhora de tratamento com a reposição de arginina. Lembrando aqui também, extrapolando o estudo, existem estudos aí que a reposição de arginina pode levar ao aumento aí dos riscos de reativação do vírus da herpes, e é um paciente, temos que lembrar que é um paciente que já tem uma imunidade comprometida. Então, eu acho que a arginina e o óxido nítrico vão ter o seu papel muito importante aí nesses pacientes, pensando em síndrome torácica aguda, pensando em hipertensão pulmonar, mas estudos aí de multicêntricos ainda precisam ser realizados com um N muito maior para a gente ter uma noção aí se vai melhorar ou não. E chegando mais para o final da nossa aula, eu tentei colocar, porque são assuntos muito extensos, eu tentei colocar o que eu mais
importante aqui. E a hidratação, eu deixei ela por último, porque eu acho que a hidratação é uma dúvida aí muito grande das pessoas que tratam a anemia falciforme. Por quê? E fazendo um parêntese de até lá atrás com a questão da glicose, tá? Esses pacientes, quando eles entram em qualquer situação de estresse que leve à desidratação, eles têm a tendência a piorar as crises de vasoclusão e as crises de hemólise, piorando aí o seu status performance e piorando a tua doença, tá? Foi-se avaliado nesse estudo aí de 2020 que existia um novo trigger para a polimerização do eritrócito, causando a falcimização, além aí em relação aí das outras causas já bem descritas aí na literatura, que pela presença da valina no ácido glutâmico, em que ela é uma molécula hidrofóbica, quando a gente aumenta a glicose desse paciente e aumenta o número de cátions, então aqui a gente sempre tem que observar, por exemplo, o magnésio, o sódio, ocorre uma glicação dessa valina e uma ativação do sistema ATP-ATPase com ativação dos filamentos de actina. Com isso, o que acontece? A membrana ela se contrai e abre, então, as aquaporinas, levando à perda de líquido aí pela célula e a desidratação e consequente falcimização. Então, aqui é importante a gente lembrar dessa hidratação, pensando nesse caso aí da glicemia, até extrapolando aí para a questão do magnésio, que, quando ele diminuído no eritrócito dos pacientes, ele faz a perda de potássio, faz a perda de cloreto, com a perda de água. Então, são dois eventos diferentes, mas que levam aí ao mesmo desfecho. E por que é importante? Aqui só uma esquematização em que uma hemoglobina normal com ácido glutâmico e uma hemoglobina doente com a valina no lugar, na posição 6. E por que isso aí é importante a gente observar? Pacientes que são submetidos a períodos de estresse constantemente, esses pacientes em que tem questão de desidratação, ansiedade, questões psicológicas pela própria doença e pela carga que essa doença traz na vida desse paciente. E quando ele está em crise, tudo isso leva a um estado de hiperglicemia, associado ainda também a hormônios contrarreguladores que estão elevados nesses pacientes, como o glucagon, e com isso acaba que aumenta muito a glicose desse paciente, em que você tem um perfil inflamatório importante, que sinaliza o corpo, eu preciso de mais glicose, eu preciso de mais energia, eu vou quebrar minha massa porque o paciente não está comendo, então eu vou aumentar cada vez mais a minha glicose, eu vou fazer um catabolismo cada vez maior e virando um ciclo vicioso, porque pelo esse estudo observou aí que esse aumento da glicemia poderia levar a uma piora do quadro de crise vasoclusiva, piora da hidratação da célula eritrocitária, então vai virando aí um ciclo vicioso e o paciente ele vai só ficando cada vez mais com status performance diminuído. Esse estudo aqui colocou um guideline, só que esse guideline aqui é do próprio estudo, não existe nenhum guideline em questão de hidratação desses pacientes, em que ele coloca que manter uma euvolemia nesses pacientes em pré-operatório ou pacientes que estão em crise, monitorar sempre o sódio, cálcio, potássio, magnésio de perto, porque o aumento desses cátions levaria também a essa ativação do filamento de actina, piorando aí o quadro, evitar hipernatremia, hipercalcemia, hipercalemia, hipermagnesemia, lembrando também do magnésio baixo, então a gente tem que estar sempre no contraponto de um paciente que esteja com o magnésio em níveis normais, monitorar de perto a glicose desse paciente, para que ele tenha uma melhora aí do perfil inflamatório e uma melhora aí dessas crises vasoclusivas associadas aí a todos os outros desfechos que a gente já conhece. Esse estudo aqui para o Dr. Calder, ele mostrou que crianças admitidas aí com crise vasoclusiva tiveram desfechos piores se tratadas com soluções hiperosmolares, tiveram aumento de mortalidade, aumento de tempo de internação, e aqui a gente cuida, então, nesses pacientes, a gente fica meio que entre a cruz e a espada, porque é um paciente que demanda uma hidratação importante, você tem que hidratar esse eritrócito para ele melhorar aí essa questão da hemólise, só que é um paciente que tem um risco de congestão elevado, com piora da função ventilatória, e sempre ficar muito de olho também na questão da hiponatremia nesses pacientes, porque observou que o uso de isotônicos parecem ter uma melhor performance nos casos de crise
crise álgica, mas a gente já tem que avaliar o risco aí do paciente evoluir para uma hiponatremia prolongada e todos os desfechos piores aí da hiponatremia. Tá? Então, não existe nenhum guideline que nos diga é melhor hidratar com isso, é melhor hidratar com aquilo, faz bolos, não faz, como que a gente vai fazer? Então, é um paciente que a gente tem que manter uma euvolemia, importante nesse paciente, sempre também indicando aí para os pacientes uma boa hidratação fora do hospital, e que a gente fica muito sem ter um guideline em todos os aspectos da questão nutricional do paciente falcêmico, porque estão estudos que não conseguem corroborar, assim, faz isso que é melhor. Então, ainda se tem muita coisa para fazer, ainda se tem muita evidência para se procurar. Eu tentei colocar aqui nessa aula, assim, apesar de que eu não trouxe nada, acho que muita gente poderia estar esperando assim, faz isso, faz isso, faz isso, mas ainda não existe isso. Tanto até o próprio ácido fólico, que já é uma coisa muito difundida, ainda se tem dúvida se realmente tem evidência de usar o ácido fólico ou não. O que eu coloco aqui na experiência nutricional esse paciente é um paciente inflamado, é um paciente com catabolismo, é um paciente com uma demanda energética muito elevada, então a gente tem que avaliar esse paciente como qualquer paciente em hipercatabolismo. Fazer uma boa nutrição de macronutrientes e avaliar sempre, paciente por paciente, a avaliação de micronutrientes para sempre tratar isso aí de forma pormenorizada e individualizada em cada paciente, porque isso não é uma receita de bolo. Então, acho que é importante a gente começar a avaliar o paciente de uma forma multidisciplinar, de uma forma global, em que não é começar a tentar entender esse paciente aí fora apenas daí do que já se sabe, porque tem muita coisa ainda para ser colocada em evidência e muita coisa que pode ajudar aos hematologistas aí a tratar esse paciente, evoluindo aí para uma melhora de qualidade de vida, uma melhora de níveis de mortalidade, mas se tem aí um grande trabalho pela frente, pensando aí agora no nível Brasil, que são pacientes em que você tem um nível socioeconômico muito complicado, pelo menos é o que a gente evidencia muito aqui no Rio de Janeiro, e então são pacientes em que esse tratamento nutricional também vai ter aí as suas dificuldades para a gente conseguir manter uma boa nutrição desses pacientes. Acho que é um assunto que ainda precisa ser muito trabalhado, mas eu acredito aí que tem muita coisa para se fazer. O que eu aconselho, agora como opinião própria, é encaminhar sempre esses pacientes, encaminhar para uma avaliação nutricional, ver o que esse paciente tem acesso, como é que está, tentar diminuir intercorrências desse paciente e, com isso, melhorar essa questão nutricional, porque se é um paciente que está sempre internando, se é um paciente que está sempre tendo complicação, ele vai entrar num ciclo vicioso aí e vai só piorar a sua qualidade de vida. Queria agradecer o convite, aqui eu deixo os meus contatos e espero que possa ter tentado esclarecer alguma coisa aí na doença falciforme, mas ainda, até quem trabalha com isso ainda tem muita coisa para esclarecer. Obrigado.